informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 3 de abril, levando para vocês os seguintes destaques. Parlamentares de Mato Grosso do Sul articulam análise de veto ao Fundo Rural. Brasil vai importar milho americano. Com quebra na Argentina, preço do milho subiu 46% em Mato Grosso do Sul. Maior evento sobre agricultura familiar ocorre esse mês em Dourados. E a guerra comercial entre China e Estados Unidos pode beneficiar o Brasil. Mega Feirão dos Distribuidores Ford. Taxa zero em 36 vezes e primeira revisão grátis. Ford Ka a partir de R$ 39.990 à vista. Ou entrada de R$ 27.993 e 36 de R$ 364 com taxa zero. Novo EcoSport Freestyle a partir de R$ 78.990 à vista. Ou entrada de R$ 55.293 e 36 de R$ 698 com taxa zero. E 4 mil de bônus no seu usado. Aproveite! No trânsito a vida vem primeiro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. O tempo fica firme nessa terça-feira na região de Dourados. O dia será de sol com aumento de nuvens, mas não chove. A Cooperalfa, com mais de 50 anos, atua na região do Mato Grosso do Sul com parcerias de suínos e na comercialização de cereais como milho e soja, além de defensivos e fertilizantes. Cooperativa com matriz e filiais em Santa Catarina e unidades também no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul, em Dourados, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul. Conheça a filial de Dourados, localizada na BR-376, na estrada Dourados a Fátima do Sul, no quilômetro 7. Ou ligue no 3489-1785. Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios a serviço do homem do campo, ao seu alcance. Seja um cooperado Cooperalfa, afinal somos todos Alfa. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com preços estáveis. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 133,00 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 136,00 com 30 dias para o pagamento. No Brasil Global, R$ 123,00 pela arroba da vaca gorda à vista. No Friboi, R$ 126,00 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 32,00 e a de soja a R$ 66,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,31 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem Barra é garantia do plantio até colher a produção.
com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Senado pode analisar hoje os 24 vetos do presidente Michel Temer à lei que instituiu a cobrança do Fundo Rural e que daria anistia e parcelamento de débitos aos produtores rurais. Os parlamentares haviam proposto algumas medidas no projeto de lei do Fundo Rural, mas Temer vetou todas as propostas. Entre os pontos vetados está o que dava aos produtores desconto de 100% em multas e encargos incidentes sobre as dívidas. Também foi vetado o artigo que permitia a isenção de contribuição previdenciária na comercialização destinada ao plantio, ao reflorestamento, à reprodução pecuária ou granjeira. Na semana passada, a Frente Parlamentar da Agricultura, a FPA, representada pela sua presidente, a deputada mato-grossense do Sul, Tereza Cristina, e o senador Valdemir Moca, fizeram uma nova ação conjunta para discutir os vetos e tentar revertê-los. Tereza Cristina, com o apoio de integrantes da FPA, conversou com o presidente Michel Temer e também com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, sobre a possibilidade dos vetos serem derrubados. Moca foi designado nessa atuação política para tratar o assunto com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, para que ele coloque em votação na sessão desta terça-feira os vetos de Temer com relação ao Fundo Rural. A lei sancionada por Temer prevê a quitação dos débitos vencidos até 30 de agosto de 2017. A adesão ao programa será aceita até 30 de abril, depois do prazo ter sido prorrogado. O produtor rural que aderir ao programa terá que pagar 2,5% da dívida consolidada em até 2 parcelas. O restante poderá ser parcelado em até 176 vezes. O prefeito de Itaquiraí, Ricardo Fávaro Neto, recebeu o representante da empresa do campo, Márcio Mansani, que está desenvolvendo em Itaquiraí o projeto de incentivo à bacia leiteira através da inseminação artificial. Mansani apresentou ao prefeito o resultado dos investimentos feitos pelo município nessa parceria. Realizamos em 4 meses de trabalho um total de 278 inseminações artificiais, relatou o técnico. Durante a reunião, Márcio Mansani abordou detalhes das ações desenvolvidas, começando pelas visitas aos agricultores familiares e posteriormente sobre as inseminações realizadas. Visitamos 77 pequenos produtores e nessas ações encontramos gargalos e, sobretudo, a premente necessidade de solucioná-los para que haja melhor aproveitamento dos botijões de sêmen adquiridos pela Prefeitura e maior eficiência ao projeto de inseminação, analisou o técnico, citando que foram investidos também e já existem recursos para a continuidade do projeto ao custo de R$190 mil. A China anunciou a retaliação a 150 produtos importados dos Estados Unidos. Dentre eles está a carne suína, que deve ser taxada em 25% para entrar na China. O Brasil já é um grande fornecedor mundial desse produto e agora, com a taxação, deverá encontrar novas oportunidades nesse mercado, como destacou Ricardo Santin, vice-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. Segundo o Santin, os Estados Unidos venderam 275 mil toneladas de carne suína para os chineses no ano passado. Esse grande espaço poderá ser utilizado em parte pelo Brasil, já que o produto nacional continuará
em mesmo nível de preço, que já era competitivo. O Brasil, no momento, está banido de vender carne para a Rússia. Agora vamos utilizar os canais abertos para ampliar os volumes de venda, apontou o vice-presidente da BPA em relação aos chineses. A Embrapa Algodão firmou em março um acordo de cooperação técnica com o Instituto Agropolos do Ceará para avaliar o sistema de produção do amendoim em consórcio ou em rotação de culturas para a renovação de canaviais em condições de irrigação na região semiárida do Nordeste. O experimento já foi instalado no campo experimental da Embrapa Algodão, em Barbalha, no Ceará, onde serão testadas diversas composições de plantio, tais como cana, amendoim e feijão caupí em sistema convencional, cana com amendoim e cana com feijão caupí. Com poucas lavouras do segundo ciclo disponíveis para comercialização e a retração de parte dos agricultores, a oferta de mandioca continua baixa nas regiões acompanhadas pelo CPEA. Esse quadro foi agravado por chuvas em parte das áreas e pelo feriado da Paixão de Cristo. Enquanto a oferta vem dando sinais constantes de diminuição, a procura industrial segue firme, especialmente das fecularias. Entre 26 e 29 de março, o valor médio nominal a prazo para a tonelada de mandioca posta na fecularia foi de R$ 525. Em função de uma queda na produção de milho local, os avicultores do Rio Grande do Sul planejam importar milho dos Estados Unidos. O estado espera colher cerca de 4 milhões e 600 mil toneladas neste ano, uma queda de 23% se comparado à safra anterior. O estado consome 6 milhões de toneladas todos os anos, o que indica um déficit de quase 1 milhão e 500 mil toneladas. Com a falta de fornecimento da Argentina devido à seca e o alto custo para trazer o produto de Mato Grosso, avicultores gaúchos vão apelar ao milho norte-americano. A Associação Gaúcha de Avicultores confirmou que o primeiro embarque dos Estados Unidos, com 100 mil toneladas, deve chegar já em abril. Para importar de fora do Mercosul, os brasileiros precisam completar um pedido formal. Isso já foi feito e está sob revisão do Ministério da Agricultura. A última vez que a solicitação desse tipo foi aprovada foi em 2016. O analista da TIF Consultoria Agroeconômica, Luiz Pacheco, radicado em Curitiba, acredita que outros estados devem fazer o mesmo, incluindo Santa Catarina. O déficit de milho em Santa Catarina é de 2 milhões e 500 mil toneladas, o que os forçará para importar da Argentina, Paraguai ou Estados Unidos. A notícia de que a Unidade de Vigilância Agropecuária, a UVAGRO, de Santa Cruz do Sul deixará de existir, surpreendeu o setor do tabaco gaúcho no final da semana passada. O órgão vinculado ao Ministério da Agricultura era responsável por inspecionar o fumo produzido na região e emitir os certificados fitossanitários exigidos para a exportação do produto, acelerando o embarque nos portos. De acordo com o auditor fiscal e chefe da unidade extinta, Alain Cristiano Erig, a UVAGRO atendia atualmente 30 empresas do Vale do Rio Pardo e do Taquari. Com esse serviço, o embarque ficava muito mais fácil, pois o produto já saía com essa autorização e não era preciso enfrentar nenhuma fila ou burocracia no porto, contou o fiscal. A notícia de que o órgão cessaria sua operação foi divulgada no Diário Oficial da União da última quinta-feira, quando também foi anunciado o fim das UVAGROS de Caxias do Sul e de Porto Mauá. Santa Cruz do Sul e Caxias, contudo, devem ganhar unidades técnicas regionais de agricultura, as UTRA. A Argentina é o terceiro maior produtor de soja do mundo e está enfrentando uma das piores secas da sua história. Uma imensa planície, com milhões de hectares de terras férteis e produtivas, estão sob intenso calor. Assim é a pampa úmida, que se estende por 5 estados ou províncias, como se diz por lá. Esse pedaço da Argentina responde por mais de 70% da produção de grãos do país. E foi justamente nessa região que a seca pegou pesado. Em algumas áreas já se fala em perdas acima de 50%,
segundo reportagem do Globo Rural de domingo passado. Se você analisar o que acontece historicamente nessa região da Argentina, entre os meses de novembro e março chove aproximadamente 500, 600 milímetros, dependendo do ano. Mas esse ano não choveu nem 190, disse o agrônomo Fernando Muzenyi, que é pesquisador do INTA, o Instituto de Tecnologia Agropecuária da Argentina. Ele explicou que no país as culturas de verão, especialmente soja e milho, são plantadas em 2 momentos. O chamado cultivo de primeira é feito em novembro e o de segunda na metade de dezembro, logo após a colheita do trigo. As lavouras de segunda foram as mais afetadas pela seca. Com a procura aquecida e estoques mundiais reduzidos, devido à quebra da safra argentina, o milho contabiliza alta de preço expressivo. Em Mato Grosso do Sul, a cotação média do grão teve alta de 46% em relação aos preços de igual período do ano passado. Com o mercado favorável, a comercialização do produto está em ritmo mais intenso que na safra passada. De acordo com a Granos Corretora, a saca de milho terminou a semana cotada em média a R$ 32,00 em Mato Grosso do Sul. O levantamento considera os valores relativos a Campo Grande, Carapó, Chapadão do Sul, Dourados, Maracaju, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia. No ano passado, no dia 28 de março, o milho estava cotado a R$ 21,87 em média. Acompanhamento da safra da Granos, divulgado no fim de semana passado, mostrou que 15,4% do milho já foram comercializados antecipadamente. Na safra anterior, em mesma época, haviam sido vendidos 10% do grão. Realizada a cada 2 anos em Mato Grosso do Sul, a terceira Tecnofam, Tecnologias e Conhecimentos para a Agricultura Familiar, está programada para os dias 17, 18 e 19 de abril em Dourados, considerando o maior evento do ramo. Aqui no estado, a edição conta com mais de 20 tecnologias a campo, além de mostras, oficinas e feiras de produtos apresentados pela Embrapa Agropecuária Oeste. O evento deve reunir agricultores familiares, técnicos, estudantes e professores, além da população urbana interessada em conhecer as tecnologias voltadas para o setor agrícola de base familiar. A primeira edição do Tecnofam foi realizada em 2014 e contou com 1.200 participantes. A segunda edição, em 2016, reuniu cerca de 1.500 pessoas. Mato Grosso do Sul conta atualmente com aproximadamente 80 mil famílias de agricultores familiares. Dados do último censo agropecuário revelam que os principais alimentos produzidos pelos pequenos agricultores em Mato Grosso do Sul são mandioca, 77%, café, 68% e feijão, 56%. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão externa discute nesta terça a destinação de recursos para o combate à seca no semiárido mineiro. O semiárido mineiro tem 158 mil quilômetros quadrados e corresponde a 27% do território do estado, com 85 municípios. Mas os problemas de abastecimento de água decorrentes da estiagem já extrapolaram esta região. Segundo o Ministério da Integração Nacional, 157 municípios de Minas Gerais já têm reconhecidos os decretos de situação de emergência. A comissão externa criada na Câmara no ano passado para acompanhar a situação hídrica no estado faz nesta terça-feira a primeira audiência pública de 2018.
O objetivo da reunião é discutir a destinação da verba para o combate à seca, como explica a coordenadora da comissão, deputada Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais. Fazer o acompanhamento desse recurso, pedir relatórios, pedir a conferência de tudo isso para a gente ter o recurso aportado para revitalizar os nossos rios, para que a gente não sofra com a falta de água. É um dinheiro que está espalhado por vários programas. O Água para Todos, por exemplo, parceria dos governos federal e estadual, pretende instalar mais de 1.700 pequenas barragens, 43 mil cisternas e 516 sistemas simplificados de abastecimento. O projeto Nosso Chico, dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, é o programa de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que corta boa parte de Minas Gerais. Convidado para a primeira audiência pública da Comissão Externa, em setembro passado, o presidente da Associação Mineira de Municípios, Gilvan Lacerda, afirmou que a situação chegou a um patamar de emergência porque houve falhas na gestão dos recursos hídricos. A alteração climática, a degradação do desativo ambiental, o crescimento populacional, o desenvolvimento econômico, isso tudo é previsível. Tudo isso a gente podia ter, com planejamento, vencido isso. E também existiram exemplos em outros pontos do planeta que aconteceu o que está acontecendo com a gente aqui agora. E venceram. Então por que nós não nos precavemos para poder vencer isso? Não deixar chegar a acontecer? Os integrantes da comissão externa já ouviram representantes de vários ministérios, da Agência Nacional de Águas e do governo de Minas. Fizeram visitas técnicas a rios e barragens na região de Montes Claros. Já aprovaram a realização de outra visita técnica ao município de Extrema e uma mesa redonda em Paracatu. Para a audiência desta terça-feira aqui em Brasília, os convidados são dos Ministérios das Minas de Energia e da Integração Nacional, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas, da Coordenação Geral do Fórum Nacional do Comitê de Bacias e do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. A audiência está marcada para as 2h30 da tarde. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima terça-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.